Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Paulo Marquezin, eu vou muito bem e eu desejo que vocês estejam bem também. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira é dia de entrevista ou de vídeo aqui no YouTube e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma frase que eu ouvi num treinamento aí de diferenciação que eu participei neste último final de semana. A frase citada pelo Rony Mesler numa das palestras que foram ministradas neste treinamento e que me chamou muita atenção e me convidou a uma reflexão sobre algumas coisas que acontecem dentro do consultório quando as pessoas me procuram lá para a sessão de microfisioterapia, para o coach Elavital, e eu gostaria de trazer essas percepções para vocês. Mas antes de falar da frase, aliás, a frase é o título, tá, desse vídeo. Antes de falar da frase, eu gostaria de contar uma história para vocês. Quando eu era criança, por volta dos 6 anos de idade, os meus pais, a gente vem de uma família católica, né? Então os meus pais iam para a igreja e me levavam para a igreja todo o final de semana. E no ritual da comunhão, né, quando são distribuídas as hóstias, eu ficava indignado, porque só eu, ou eu e as crianças, nós não poderíamos participar desse ritual. E eu ficava me perguntando por quê. Eu queria muito ser igual aos adultos, poder sentir o gosto daquilo. Eu não entendia o significado, nada, daquele momento. Eu só não entendi. A minha pergunta era, por que os adultos podiam e eu não, né? E até teve um dia que eu entrei na fila, eu lembro perfeitamente, assim quando eu era criança, e muitas lembranças de quando eu era criança, né? Um dia eu entrei na fila e como eu morava no sítio, né? Então todo mundo me conhecia, era uma comunidade pequena, e eu lembro dos adultos rindo quando eu entrei na fila, né? E o padre só passou a mão na minha cabeça, deu uma risadinha, e ele não me deu a tal da comunhão, e eu não pude experimentar essa tal da hóstia, né? E até que um dia eu compartilhei essa questão com um amigo meu. Esse amigo ele tem um ano, é um ano mais novo que eu, inclusive eu sou amigo dele até hoje. E eu conversando com ele, pude perceber que ele também gostaria de experimentar, né, a tal da hóstia, e que ele também não entendia porque só ele não podia. E quando eu perguntava para minha mãe, ela falava que quando eu fosse adulta eu ia poder, mas ela não explicava o porquê, ela não explicava o que significava. Então, esse meu amigo e eu, a gente bolou um plano. Lembrando que a igreja era uma igreja de sítio, uma comunidade, né, de sítio, e logo depois da missa, existia um barzinho onde o pessoal ia lá e tomava uma coca antes de ir para casa, né, fazer o churrasco de domingo. E nós combinamos assim, que enquanto os nossos pais estivessem lá nesse barzinho tomando uma coca, uma cervejinha antes de ir para casa, depois da missa, era um momento de confraternização, né? Lá na calada onde ninguém ia ver a gente ia entrar na igreja, ia abrir lá o sacrário e nós iríamos experimentar a hóstia, né? Só que estava, naquele dia, os adultos não saíram de perto e o nosso plano não deu certo. Mas a gente, né, muito insistente, quem me conhece sabe que eu insisto naquilo que eu quero, que eu faço acontecer. Então a gente bolou um segundo plano. A nossa casa era mais ou menos a uns 800 metros da igreja. E eu lembro que a gente pensou assim, então segunda-feira a gente vem aqui, não tem problema. Por ser uma igreja de sítio, ela ficava aberta, né? Não era enxaveada, nada. E na segunda-feira a gente foi para a igreja e estava aberta mesmo. Então, nossa, é hoje que nós vamos experimentar a tal da hóstia, né? Para saber que gosto que tem isso. E eu lembro muito bem que nós pegamos uma cadeira e que essa cadeira não foi o suficiente, então nós colocamos uma cadeira em cima de uma cadeira para alcançar lá no sacrário. Mas o sacrário estava trancado, né, com as hóstias dentro, e nós não podemos aí naquele dia experimentar. Tive que realmente fazer catequese e entender o significado de tudo isso para depois poder tomar aí a comunhão. Fim dessa história, tá? Não deu certo, a gente não conseguiu experimentar quando a gente era criança. E uma segunda história que eu quero compartilhar com vocês é que nessa mesma época, por volta dos meus 6 anos de idade, o meu pai ele ia trabalhar no Mato Grosso. Então, na época de safra, né, safra e plantio, às vezes ele ficava 2, 3 meses lá no Mato Grosso e ele voltava. E quando eu ficava em casa, eu lembro muito bem que a minha mãe, ela falava assim, agora você é o homenzinho da casa, agora você é o responsável pela casa. E apesar dela nunca me dar uma responsabilidade dessa de verdade, provavelmente ela falava brincando, né? Eu realmente me sentia aí o responsável pela casa. E teve uma vez que quando meu pai estava no Mato Grosso, e ele estava voltando no Mato Grosso, e a minha mãe avisou,
eu e esse mesmo amigo meu, nós decidimos ir carpir todo o carreador. Então, para chegar na nossa casa tinha uma estrada de sítio, um carreador, né? E tinha mato em redor, e nós 2 dias antes nós começamos a carpir, porque eu queria mostrar para o meu pai que eu cuidei bem do sítio enquanto ele estava fora. E a gente carpiu tudo, e eu tenho uma lembrança muito bacana disso, e da importância que era para mim mostrar para o meu pai que eu era bom, sim. E por que eu contei essas 2 histórias rapidinhas aí da minha infância para vocês? Primeiro, para chamar a atenção de vocês de 2 coisas, né? A primeira delas, a criança, ela segue o exemplo do adulto. Então, eu queria ser como adulto, né? Eu queria poder comungar como adulto comungava. Então, ela segue o exemplo. Eu fui lá na igreja para roubar as hostias, porque eu queria seguir o exemplo do meu pai e da minha mãe, porque eles comungavam todo final de semana, apesar de eu não entender o que era. E segundo, a criança faz tudo para agradar o adulto. E eu não estou falando de um filho criança. A criança adulta, no caso um filho adulto, ele inconscientemente ele tem esses 2 movimentos, tá? Ele segue o exemplo do adulto e ele faz de tudo para agradar o adulto. Então, muitas vezes, os pais trazem crianças para mim, crianças respondonas, crianças hiperativas, crianças que estão estressadas, que não dormem bem, e os pais acreditam que a questão é com a criança. Só que daí eu pergunto, e você, pai e mãe, como você agia com seus pais? Será que você não está estressado no seu trabalho? Será que você não está passando algum problema no seu relacionamento? É importante enfatizar que tudo que os pais vibram, a criança sente. E em 95% das vezes que os pais trazem uma criança para mim, a questão não está na criança. Tá? Os pais chegam para mim e falam, essa criança responde, essa criança vai mal na aula, ela é hiperativa, ela não para quieta, ela não dorme, ela não me obedece, mas ela está sendo o espelho do seu exemplo, porque você no seu trabalho, muitas vezes, não está se dando bem com o seu chefe, você no seu casamento não está se dando bem, e você respeitava o seu pai? Será que ela não está seguindo o seu exemplo? Então você aconselha ela a ser boa, mas na vida, você está sendo digno, você está sendo honesto? Você está sendo bom com as pessoas ao seu redor? Tá? E talvez você não saiba, mas a criança ela tende a carregar as questões do pai e da mãe para ajudá-las a resolver. Especialmente quando os pais criticam muito uma criança, a maior necessidade de uma criança é pertencer à sua família. Quando ela percebe que ela é muito criticada, ela vai fazer 2 coisas. Ou ela vai se isolar, tá? E aí essa criança se torna um adolescente que, quando tem uma reunião de família em casa, ela é aquele adolescente que fica no quarto. Ou ela vai tender a carregar os padrões dos pais. Vai ter o mesmo casamento fracassado dos pais. Isso quando é adulto, mas quando é criança, ela carrega os conflitos do pai com ela. Para quê? É mais ou menos assim, pai, me ama, olha para mim, eu te amo tanto, pai, que eu carrego o que é seu comigo. Pode deixar, pai, que eu faço por você, porque daí você me ama. Especialmente quando essas crianças quando os pais criticam a criança pelo jeito dela ser. Então, para que ela possa encontrar o lugar dela, já que a maior necessidade da criança é pertencer ao sistema familiar, para pertencer, ela acaba carregando esse conflito do pai, e daí ela fica doente, daí ela fica hiperativa, daí ela não consegue dormir, daí ela não vai bem na aula, porque ela não está vivendo o mundinho dela, ela está subconscientemente, até mesmo inconscientemente, carregando as questões dos seus pais. Por isso, pais, a grande moral de tudo isso que eu quero colocar aqui para vocês é, primeiro trabalhem a vocês mesmos. Primeiro fiquem bem consigo mesmo, resolva a sua questão no seu trabalho, no seu casamento, perdoe seu pai e sua mãe, porque o seu filho ele vai repetir esse padrão, tá? Se você não conseguir trabalhar nas suas questões, aquilo que não é resolvido nessa geração, talvez vocês não saibam disso, né? Mas eu explico muito bem isso nas sessões de microfisioterapia, de coach Elo Vital que eu faço, no treinamento Elo Vital. Aliás, eu levantei um movimento que está arrastando muitas pessoas, né? Está trazendo muitas pessoas por um mundo Elo Vital, ou seja, um mundo com mais empatia, com mais amor. Mas como eu vou dar amor se eu não estou resolvido com as minhas questões? Por isso, pais, a ideia aqui de eu fazer esse vídeo é ajudar os pais a perceberem que o problema não é a criança, que o problema muitas vezes, 95% das vezes, está nos pais. E quando a gente faz uma sessão com uma criança, ela até melhora porque a gente ensina ela a não carregar as questões dos pais, mas criança, ela não tem a questão neural bem desenvolvida quanto adulto. Então muitas vezes, 2, 3 semanas ela para de carregar e depois ela volta a carregar. Por quê? Porque ela ama tanto os pais que ela quer ajudar os pais a resolver as questões deles.
Ela ama tantos pais que ela quer ser igual aos pais. Quantas pessoas você conhece que odeiam seus pais porque talvez o pai é alcoólatra e foi lá e casou com um homem alcoólatra? E porque casou com um homem alcoólatra, teve um filho, né, desse casamento, e esse homem alcoólatra não consegue dar atenção para o filho. E porque o filho não tem atenção, ele é hiperativo. E vocês trazem o filho para tratar comigo. E sendo que, na verdade, nós precisamos entender o porquê que esse pai é alcoólatra e ajudá-lo a resolver essa questão. Para que o pai possa dar atenção para o filho, para que o filho sinta que ele recebe amor suficiente, para que ele não sinta a necessidade de carregar o que é dos pais para os pais, carregar o que é dos pais com ele, para que os pais amem ele. Tá? Então, qual que é a moral dessa história? Antes de você querer mudar o seu filho, antes de você dar Ritalina porque seu filho está muito elétrico, busque pensar se você está dando atenção para ele, se você brinca com ele. Gente, quase toda semana eu recebo uma criança que os pais falam, ele não para quieto, mas os pais trabalham o dia inteiro fora e quando chega em casa vão assistir TV, dão um celular para que a criança tenha energia, a criança precisa brincar. Sabe o que eu falo? Dá uma atividade para essa criança. Leva ela na natação, leva ela a correr de bicicleta. 3 horas brincando por dia. Que criança hoje que brinca 3 horas por dia? E aí, essa criança ela não brinca 3 horas por dia, então sobra energia e os pais estão cansados. Quando chegam em casa não dão conta. Né? E aí, leva no médico, muitas vezes, não são todos os médicos, o médico dá Ritalina para acalmar. Ritalina não cala a boca na criança. Gente, existem alguns casos que são necessários, mas na maioria dos casos o que é necessário é a atenção dos pais para os filhos. Mas por que os pais não conseguem dar atenção? Porque existe algo de errado com eles e não com o filho. Aquilo que o filho, tanto doença quanto a questão emocional que o filho mostra, em 95%, faz 10 anos que eu atendo, e eu posso afirmar para vocês que 95% dos casos tem a ver com algo que falta nos pais e não na criança. A criança é reflexo daquilo que ela vê nos pais. Então, com isso, eu espero que vocês entendam o porquê que muitas vezes, quando uma criança vem, eu peço para os pais fazerem sessão. Para os pais fazerem o treinamento Elo Vital, né? Às vezes o pai ele não quer fazer todo o processo lá de sessão comigo, faça o treinamento Elo Vital, porque o Elo Vital vai ajudar você a resolver suas questões com seus pais, com seus avós, com seus bisavós, vai ajudar você a entender o seu chefe, vai ajudar você a entender o que você precisa mudar na sua mente para você ficar em paz consigo mesmo, com a sua família, com as pessoas ao seu redor, com o mundo ao seu redor. E quando você estiver em paz consigo mesmo, certamente você vai conseguir transmitir essa paz para o seu filho. E o seu filho vai poder ser criança e não carregar conflito de adulto. É muito difícil para uma criança, quando ela está num lar desestruturado por algum estresse, por alguma questão, porque por amor, para pertencer, para agradecer os pais ao esforço que o pai faz por elas, elas falam assim, pai, eu te ajudo a carregar essa questão. E elas não conseguem ter discernimento para carregar tudo isso com elas, e aí elas começam a ficar doentes. Isso não tem só a ver com a criança. Quando você tem um problema com o seu chefe, né, por que você tem esse problema com o seu chefe, com a sua esposa? É porque existe algo mal resolvido em você. Então, antes de eu trazer o meu filho, traga você, né? Inclusive, né, voltando à frase, né, o conselho é bom, mas o exemplo arrasta. Então, se você aconselhar o seu filho e não tiver calmo, e não respeitar o seu pai, e não estiver em paz consigo mesmo, como você vai exigir que ele faça? Lembre-se da história que eu contei. Eu queria ser como adulto, eu queria seguir o exemplo dos meus pais, porque o maior herói de uma criança são os pais, o pai e a mãe. Tá? Se o pai e a mãe não estão bem, como essa criança vê esse herói? O que vocês acham que ela vai imitar? Quais padrões ela vai repetir? Ok, pessoal? Então eu gravei esse vídeo para que vocês tenham consciência disso, a consciência da importância dos pais estarem bem para que os filhos possam estar bem, e espero que com isso eu tenha criado em vocês um movimento, ou pelo menos criado em você uma vontade, inspirado vocês a olharem para vocês. O que tem em mim que eu preciso melhorar para que os meus filhos fiquem bem, para que a minha vida fique melhor. Ok, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aqui, se inscreve no nosso canal, curte lá a nossa página no Facebook, a nossa página no Instagram, João Paulo Marquezin, tá? Que quase que diariamente tem algum post lá, semanalmente eu faço um vídeo, sempre vai ter alguma novidade lá. No meu Facebook tem bastante vídeo de entrevistas que eu fiz aí nos últimos tempos, que pode elucidar questões para vocês, que pode ajudar você consigo mesmo, com a sua família e com as pessoas ao seu redor. Ok? Um forte abraço para vocês e até mais!